Eu, quando estudei teologia, não estudei para ser pastor. Nunca pensei na minha vida que eu ia ser pastor. E eu fiz todo o curso de teologia de curioso, né? Eu não sabia que Deus tinha um plano para mim. Eu estava fazendo curso de teologia só para aprender um pouquinho mais, assim, mas não tinha ideia de ser pastor. Então, quando eu me formei, eu sabia muito pouca coisa. Porque para que eu vou prestar atenção e guardar as coisas se eu não vou usar isso desse jeito, né? E, encurtando a história, depois da formatura, eu me vi chamado num distrito pastoral. E isso eu já contei para vocês um tempo atrás, eu tinha falado para Deus que eu queria seguir a vontade dele, não a minha. Dali para frente, que eu não queria mais deixar a minha cabeça conduzir as coisas. Então, quando eu recebi esse chamado para ser pastor, foi um desespero, literalmente. Primeiro sábado, quando eu voltei para casa da igreja, sábado de manhã, que eu fui ser recebido no distrito, eu fechei a porta de um quarto lá da casa do meu pai e da minha mãe, que eu ainda não tinha casado, e fui chorar. E, Senhor, que loucura esse negócio. O senhor quer me envergonhar, quer eu passar vergonha, eu não sei nada. Como é que eu vou ser pastor? Não tem como ser pastor. E eu não sabia nada. Tomei cada surra. Fui assim, ia dar estudo bíblico, o camarada chamava o pastor dele me dava uma surra, eu saía, perdi o rumo de casa, não sabia, né? Me lembro que tive uma crise sobre a guarda do sábado, porque vieram os pastores evangélicos e dizendo que o sábado que não era, e minha nossa, então eu fui estudar do zero, comprei livros adventistas, comprei livros evangélicos, vou comparar a Bíblia e tal. Depois, Espírito e Profecia foi outra coisa. Será que é mesmo ou não é? É de Deus ou não é? Porque se não é, como é que eu posso ser pastor de uma igreja que publica livro da mentira? Então eu tenho que definir esse negócio, é ou não é? Eu não ficar arrumando desculpa, não, porque isso aí é para aquele tempo, ou é ou não é? E aí fui estudar. E aí chegou a questão das profecias. Eu também não sabia nada. Né? Pergunta dos 1.300 tardes de manhã, não sabia nada. Eu falei, eu vou começar a estudar. Aí li a história do Guilherme Miller, que o Guilherme Miller não queria nada, ele só pegou a Bíblia, uma concordância e foi indo nas profecias. Mas eu também tenho 2 olhos, 2 orelhas, 2 pés, 2 mãos, eu vou fazer a mesma coisa, eu vou abrir a Bíblia, eu vou estudar, eu comecei a orar e pedir, meu Deus, me ajuda. Né? E eu quero dizer para você que eu ainda estou nessa jornada. Se você olhar a minha Bíblia aqui, minha Bíblia está aqui no tablet, né? Ela está toda rabiscada, porque eu estou ainda estudando. Então eu quero, não me faz pergunta difícil depois, né? Porque eu não vou saber responder para você. Mas eu vou compartilhar com você alguma coisa que eu já estou começando a entender. E eu quero animar você a estudar as profecias. Porque Guilherme Miller estudou do zero, não sabia nada. Ninguém veio explicar para ele. Ele pegou do zero e falou, deixa eu ver esse negócio como é que é. Tá certo que ele gostava muito de ler, né? Então ele gostava de ir à biblioteca, ele sabia bastante de história, isso ajudou ele um bocado. Então, se você quer começar, eu sugiro você comprar uma Bíblia. É um bom investimento. Ela não é uma Bíblia barata, mas vale a pena você ter a Bíblia. Essa Bíblia que é a Bíblia Andrews. Né? Essa Bíblia Andrews tem em português, lá no Brasil, aqui não tem para vender em português, mas é fácil você mandar trazer de lá. Com o dólar agora vai ficar, dólar alto, está barato você trazer a Bíblia em português, né? Ou você pode comprar a Bíblia em inglês aqui, porque ela tem comentários que estão de acordo com aquilo que nós cremos como Igreja Adventista com respeito a essa questão das profecias. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia. Antes de você abrir a Bíblia, pode abrir em Apocalipse capítulo 11, eu quero dar para você o contexto disso. Se você vai começar a estudar profecias, não começa pelo Apocalipse. Você tem que começar por Daniel. Né? Porque o livro do Apocalipse, para você entender o Apocalipse, você precisa do Daniel. Se você não entendeu o Daniel, você não consegue entender o Apocalipse. Você vai bater cabeça. Então você tem que começar pelo livro Daniel. Então aí você vai ter Daniel 2. Lembra o que tem em Daniel 2? Tem a estátua, né? Tem a estátua, cabeça de ouro,
peito, braço de prata, barriga de bronze, que são os reinos, e aí as pernas de ferro e depois os pés de barro misturado com ferro. Você vê a mesma profecia, mas com outros símbolos, em Daniel capítulo 7. Agora, Daniel capítulo 7 já não é mais uma estátua. O que tem em Daniel capítulo 7? Tem os animais. Você tem lá o leão, que é Babilônia, aí você tem o urso, aí você tem o leopardo, e aí você tem um animal terrível e espantoso. Esse animal tem 7 cabeças e 10 chifres ou 10 chifres e 7 cabeças? Não, 7 cabeças e 10 chifres, exatamente. 7 cabeças e 10 chifres. E você vai ver essas cabeças, esses chifres aparecendo lá no livro do Apocalipse. Então você sabe que quando aparecer isso lá no Apocalipse, se refere ao animal terrível e espantoso. Quem que é esse animal terrível e espantoso? Você vê, o leão, quem que era? Babilônia, né? O urso, quem que era? Medo-Pérsia. Quem que era o leopardo com 4 asas? A Grécia, né? E depois da Grécia, o que vem? Vem Roma. Então, escuta isso. Aí você tem a mesma visão agora com foco mais estreito em Daniel capítulo 8. Aí Daniel capítulo 8, você não tem aqueles animais imundos, agora você tem animais que eram usados no serviço do santuário. Você tem o bode e você tem o carneiro. E aí o bode e o carneiro se brigam lá. E aí em Daniel 8,14, você tem uma informação que para Guilherme Miller foi o centro do estudo dele. Até 2.300 tardes e manhãs o santuário será purificado. Tá, e aí? Como é que você sabe quando começa essas 2.300 tardes e manhãs, quando termina essas 2.300 tardes e manhãs? Bom, aí tem o princípio dia-ano, o princípio profético dia-ano, né? Aí você vai para, você pula, nós estamos em Daniel capítulo 8, agora você vai para Daniel capítulo 9. No Daniel capítulo 9, você tem uma informação ligada à visão do capítulo 8, dizendo assim, sabe e entende, desde a saída da ordem para a restauração de Jerusalém, 70 semanas. Então, essas 70 semanas, elas estão dentro do período de 2.300 anos, e elas vão dar o início do período de 2.300 anos, que é quando é que saiu essa ordem para reconstruir Jerusalém? Jerusalém foi destruída, e aí o Ciro deu ordem, e no Artaxerxes deu ordem. Então, tem 3 ordens, mas a ordem que encaixa no que a profecia fala é a que foi dada em 457 a.C. Então, você conta 457 a.C., 2.300 anos, onde é que vai dar? 1844. Então, quando Guilherme Miller entendeu isso, não foi só Guilherme Miller. John Newton, um físico. Ele é conhecido por físico, mas pouca gente sabe que ele escreveu mais livros sobre profecia, mais sobre profecia do que sobre física, né, em matemática, né? E ele chegou a conclusões parecidas com as conclusões de Miller. Ele disse, olha, alguma coisa vai acontecer aí. Porque, olha, você fazendo as continhas, vai chegar ali perto, 1800, por ali. É por ali que vai acontecer alguma coisa. E aí você tem ao redor daquilo ali o escurecimento do sol, o escurecimento da lua, queda das estrelas, tudo por ali que a gente conhece hoje como sendo o tempo do fim. Quando começa o tempo do fim? 1798. Nós vamos ver isso daqui a pouquinho, mais de perto. Então agora, com esse frame, né, com esse contexto, a gente vai para Apocalipse. Eu quero pegar sobre, a gente vai lendo, tá bom? A gente vai lendo para a gente ver o que dá para a gente entender. E eu quero dizer para vocês que tem várias coisas do livro do Apocalipse que eu ainda não entendo. E eu ainda não acho algumas explicações bem satisfatórias. Não tem problema. Tem coisas que a gente vai entender
depois que elas aconteceram. Ela acontece e vê, nossa, olha como encaixa certinho. Tem profecias que a gente vai entender depois que aconteceu. Então não se preocupe, vai estudando eu aprendi uma coisa no início da minha jornada com Deus. Tinha muita coisa que eu não entendia na Bíblia, até que eu escutei dentro da igreja alguém dizer assim, preocupe-se mais com o que você já entendeu, com o que você não entendeu ainda. Então tem gente que não entendeu uma coisinha da Bíblia lá e diz, fica encanado naquilo e não sai daquilo. Não. Pega o que você já entendeu e viva o que você entendeu. Né? Então, capítulo 11, a gente vai começar no verso 15, que é a 7ª trombeta. Então, o 7º anjo tocou sua trombeta e houve no céu grandes vozes, dizendo, os reinos deste mundo se tornaram os reinos do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para sempre e sempre. Gente, isso aqui é o centro do livro do Apocalipse. Qual o resumo do livro do Apocalipse? Os reinos deste mundo vão se tornar o reino de Cristo. Lá em Daniel fala assim, é ele que estabelece reis e que remove reis. E a gente acabou de ter uma eleição aqui nos Estados Unidos. O que diz Daniel? Ele que estabelece reis e ele que remove reis. Eu li uma coisa essa semana, depois da eleição. Não sei quem foi que escreveu. Foi no Twitter. E eu achei muito interessante. A pessoa escreveu assim, se você está muito feliz ou muito triste com o resultado da eleição, é idolatria. Para pensar. Você está muito feliz ou muito triste com o resultado da eleição, é idolatria. O Senhor não está nisso. Tudo isso vai ser removido. O Senhor que estabelece reis, o Senhor que remove reis, Ele está no controle. Não me pergunta que eu não sei explicar. Não sei explicar. Mas como é que às vezes entra gente que é pilantra, gente que não presta, gente que rouba, gente... Não me pergunta, eu não sei. Só sei que a Bíblia está escrito isso. E sabe o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que você tem que orar por quem está no governo. Então, se você está no Brasil, o Bolsonaro está no governo, você tem que orar pelo Bolsonaro. Entrou Lula no governo, você tem que orar pelo Lula. Você vive aqui nos Estados Unidos, Biden está no governo, você tem que orar por Biden. Você não é filho de Deus? Não é isso que a Bíblia diz que é para a gente fazer? Agora entra o Trump, o que você tem que fazer? Em vez de estar falando mal, o que tem que fazer? Orar por ele. Para que o Senhor segure os ventos. Você vai ver que tem coisas que vão acontecer agora. Estão coisas acontecendo. E a gente se deixa contaminar por essas ondas políticas. Nós não podemos. O Jesus falou, meu reino não é deste mundo. Então a gente não pode entrar nesse jogo. Para lá ou para cá. Para lá ou para cá. Não, nós não somos desse mundo. Não somos destas coisas. E verso 16, os 24 anciãos que se assentavam diante de Deus, nos seus tronos, prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo, nós te agradecemos, ó Deus, Senhor Todo-Poderoso, aquele que é, que era e que há de vir. Porque assumiste o teu grande poder e passaste a reinar. As nações se enfureceram e a sua ira chegou, porém, e o tempo dos mortos para serem julgados, e para que o Senhor desse o galardão aos teus servos, os profetas e os santos, aqueles que temem o teu nome, grandes e pequenos. Lembra que hoje de manhã, quem estava aqui hoje de manhã, nós falamos um pouquinho sobre temor de Deus. No livro do Apocalipse aparece o temor do Senhor muitas vezes, muitas vezes. Deus vai dar o galardão aos seus profetas. Olha, veja, terminando o capítulo 11,
nós estamos terminando o capítulo 11, e aqui no verso 18, a gente consegue mais ou menos entender a época que esse texto está se referindo. Porque diz assim, verso 18, as nações se enfureceram, porém chegou a tua ira, a ira de Deus, né? E o tempo para que os mortos fossem julgados. Bom, quando é que os mortos vão ser julgados, gente? Quando que os mortos vão ser julgados? Qual é o primeiro julgamento que vai ter? 1844. 1844. Então, isso aqui que nós estamos lendo, o julgamento começa pelos mortos, mas os mortos da casa de Deus. Certo? E o tempo para os mortos serem julgados, segundo lugar, para dar o galardão aos seus servos, os profetas e os santos, aqueles que temem o teu nome. E em terceiro lugar, para destruíres aqueles que destroem a terra. Como é que a gente sabe que é o julgamento de 1844? Olha o verso 19. Verso 19 diz assim: então se abriu o templo de Deus que está no céu, e a arca do seu concerto foi vista no seu templo. Onde que fica a arca? No templo, lá no templo. Onde que ficava a arca? No pátio? No primeiro compartimento ou no segundo compartimento? A arca ficava no segundo compartimento. Quando que você abre o segundo compartimento? Só uma vez por ano. Em que dia? Dia da expiação. Você só abre uma vez por ano, no dia da expiação. Então, quando fala aqui que abriu o santuário no céu, o que está falando? Está começando lá, foi vista a Arca da Aliança. Por que abriu? Abriu o segundo compartimento. Quando é que abre o segundo compartimento? Quando vai fazer a expiação, o dia da expiação, né? O dia da purificação do santuário. Quando examina, né? Cada um deve afligir a sua alma, etc, etc. Então a gente sabe que isso aqui a gente tem uma data. Aqui, finalzinho de Apocalipse capítulo 11, a gente pode com segurança estabelecer uma data. Está aqui ao redor de 1844. E aí diz assim: e houveram trovões, relâmpagos, um terremoto e grande saraivada. E agora a gente vê um negócio muito interessante. Deixa eu ver se eu esqueci de falar alguma coisa para você aqui. Não. E agora a gente vai para o capítulo 12. O meu alvo é a gente terminar o capítulo 12 nesse momento e conversar um pouquinho sobre o capítulo 13 no próximo momento, né? A gente vai ao capítulo 12. O que é o resumo do capítulo 12, gente? É o grande conflito aqui. Uma mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos seus pés, e tem aqui uma coroa de 12 estrelas. E estando grávida, ela gritava, né, com dor para dar à luz. E aí outro sinal apareceu no céu. Um dragão. E olha como é que o dragão é descrito. O dragão é descrito como tendo 7 cabeças e 10 chifres. Onde que você vê 7 cabeças? Onde você vê esses chifres? Lá em Daniel. Mas quem que tem esse chifre? É um outro tipo de um dragão, tá certo? Que é o animal terrível e espantoso. Bom, mas esse animal terrível e espantoso, quem que é? É Roma. Você vê lá, Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia e Roma. Então, peraí. O que está acontecendo aqui? A mulher, a igreja, o povo de Deus, deu à luz um filho varão que irá reger as nações com um cetro de ferro. Quem que é esse filho varão que vai reger as nações com um cetro de ferro? É Jesus. Não tem dúvida que é Jesus. É Jesus. Mas agora o diabo está querendo, assim que a mulher, ou a igreja, o povo de Deus, dá à luz a Jesus, que ele nasceu dentro do povo de Deus,
o diabo quer acabar com ele. Quem que o diabo usa como instrumento para acabar com o Filho de Deus? Para tentar acabar com o Filho de Deus? Quem que foi que pregou ele na cruz? Soldados romanos. Quem que guardou a sepultura? Soldados romanos. Quem que condenou ele à morte? Foram os romanos. Né? Então você vê, o governo romano sendo um instrumento do inimigo de Deus, né? Do diabo, de Satanás, para matar o Filho de Deus. Né? Que mais que a gente pode ver de interessante aqui no capítulo 12? Eu não quero ler o capítulo 12 todo, para não cansar você. E aí você vê aqui que a mulher, que é a igreja, né? No capítulo 12, verso 6, eu estou no capítulo 12, verso 6. Alguma coisa interessante, no capítulo 12, verso 4, você vê que esse dragão, com a sua cauda, arrasta a terça parte das estrelas no céu. Então, a gente sabe que 1/3 dos anjos seguiram o inimigo de Deus. E 2/3 ficaram com Deus. Né? Estrelas são símbolos de anjos. Onde que a gente encontra isso? Apocalipse 1:20, Judas 6, né? A gente sabe que estrelas representam anjos. Que mais que a gente pode achar aqui no capítulo 12, verso 6? Então a mulher fugiu para o deserto, onde Deus preparou um lugar para ela, para que alimentasse por quanto tempo, gente? 1260 dias. Quando que começa esse período dos 1260 dias? Que período é esses 1260? A gente já ouviu falar de 2.300 tardes e manhãs, e agora são 1260 dias. Quando que começa 1260 dias? 538. Né? Vamos voltar um pouquinho para trás. Ali por volta do ano 300, um camarada chamado Constantino resolve mudar a capital do reino romano, do Império Romano, para Constantinopla, para tentar unir os dois lados do Império. Quando ele se muda a capital para Constantinopla, ele abre um vazio de poder lá em Roma. E esse vazio de poder abre caminho para o bispo de Roma ter autoridade não apenas religiosa, mas autoridade civil também. E isso se consolida em 538, quando Justiniano, o imperador, declara o bispo de Roma como defensor da fé. Mas que novidade é essa? Não, é que tinha vários bispos. Tinha Constantinopla, tinha várias cidades tinham seus bispos, mas o bispo de Roma acabou assumindo preeminência, acabou ficando mais importante, e agora o imperador Justiniano, em 538, diz que ele é o defensor da fé. E agora todo mundo que discorda vai ser perseguido. Então começa o período da perseguição papal. E aí você quer aprender mais sobre isso, tem que ler o livro Grande Conflito. Você vê as barbaridades que aconteceram, né? Gente na fogueira, gente morrendo, porque queria adorar a Deus de acordo com a consciência. Quer guardar o sábado? Não pode. Quer ser batizado por imersão na água? Não pode. Se você faz isso, se você quer ler a Bíblia, não pode. Simplesmente por ler a Bíblia, você era levado à fogueira, não podia ter Bíblia. Né? Não podia, era proibido. Então, 538, quando termina esse período? Esse período termina em 1798. O que acontece em 1798? Dá 1260 anos. 1798, general Berthier, general francês, general de Napoleão, entra lá no Vaticano, aprisiona o Papa, humilha o Papa, e aí Revolução Francesa, uma série de coisas lá, né? E se pensa que a religião acabou. É importante a gente dizer que a perseguição religiosa não durou os 1260 anos. Porque a própria Bíblia diz que esse período seria abreviado. Se ele não fosse abreviado, ninguém se salvaria. Né?
por causa da vinda da reforma, a perseguição terminou um pouquinho antes, mas a supremacia terminou com 1798, com esse ato do general Berthier prender o bispo de Roma, né? E aí a gente vê de novo uma repetição dessa história no verso 7 em diante. E houve peleja no céu, Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão, e o dragão e seus anjos pelejaram, mas não prevaleceram, nem se achou lugar para eles no céu. Assim o grande dragão, verso 9, foi jogado para a terra, a velha serpente, chamado Diabo, Satanás, o sedutor de todo mundo, foi jogado para a terra, e os seus anjos com ele. Então ouvi uma alta voz dizendo no céu: agora veio salvação, e a força, e o poder, e o reino do nosso Deus, e a autoridade do seu Cristo. Porque o acusador dos nossos irmãos, que os acusa de dia e de noite, foi expulso. Mas eles os venceram, verso 11, os irmãos, né, nossos irmãos, eles os venceram por 3 coisas. Olha as 3 coisas. Primeiro, o sangue do Cordeiro. Essa é uma coisa maravilhosa que eu tenho pedido a Deus para me ajudar a entender mais. Por que Jesus veio morrer? Eu tenho que entender mais. Hoje de manhã a gente estava lendo, a gente estava lendo no nosso culto um texto de Ellen White dizendo assim: se você se sente sem valor, você acha que você não é uma pessoa amada, você é uma pessoa que não presta, olhe para o Calvário. Mas o que eu ganho em olhar para o Calvário? O que acontece? Não. Você tem que olhar e tentar entender o que aconteceu lá no Calvário. E é isso que às vezes eu não entendo. Eu falar a verdade para você, às vezes eu não entendo. E eu fico pensando assim, puxa, eu sou pastor, eu era para entender melhor esse negócio, né? Como é que eu não entendo? E eu estou orando, Senhor, me ajuda a entender melhor. Por que o Senhor morreu por mim? Mas o que eu posso dizer para você é o seguinte: Deus mandou o seu filho porque tinha gente que não prestava. E eu, tinha gente que não prestava, Por isso ele mandou o filho dele. Porque se só tivesse santo aqui na terra, Jesus não tinha vindo. Só eu não vou descer lá do céu por causa de santo. Eu vou lá se tiver pecador. Eu vou lá porque eles estão condenados à morte. Mas eu vou morrer no lugar deles. E aí vou falar assim: você quer que eu morra no seu lugar? Não quero nem saber do senhor. Tá bom? Respeito sua liberdade. E você quer? Eu quero. Você reconhece que você é pecador, que você não presta, você não vale nada? Sim, reconheço. Você aceita que eu morra no seu lugar? Aceito, senhor. Pronto, vou morrer no seu lugar. Você está salvo. Você já pensou que coisa? Que religião... Tem religiões, as religiões não cristãs, né? Elas são um pouquinho mais lógicas do que a religião cristã. Você tem que pagar alguma coisa, tem que matar um bicho, você tem que, sei lá, você tem que dar uma oferta, você tem que... Aqui não. Né? Aqui você faz e outro paga. Você faz e outro paga. Essa é a religião cristã. Você faz e outro paga. Eles o venceram por causa do sangue do Cordeiro. Porque a hora que você confessa seus pecados, por causa da morte de Jesus, Deus olha para você e fala assim: está aí um santo. Você já pensou um negócio desse? Por isso que Paulo, acho que lá em Coríntios, Paulo fala assim: fora da Nova Jerusalém vão ficar os bêbados, os homossexuais, os ladrões, os isso, os aquilo, e vai fazendo uma lista de pessoas que vão ficar fora do céu. É a Bíblia que está dizendo, não é eu, hein? Depois não vai dizer que o pastor está falando. Não é eu, é a Bíblia que fala. Isso. Mas aí Paulo fala assim: tais fostes alguns de vós. Nossa, esse verso para mim é fantástico. Tais, vocês foram, diz tudo essa lista aí, vocês foram isso aí. Mas vocês foram lavados. Gente, que negócio de louco isso. Ellen White fala que tem gente que vai se salvar que nem Satanás acredita. Satanás, não é possível.
E eu acho muito interessante isso que ela fala, né? Ela fala que o próprio diabo fala, não é possível que essa pessoa se salva. E essas pessoas vão se salvar, vão estar lá no céu, vestidas de branco, com coroa na cabeça, entrando na cidade pelas portas, não vai pular o muro da Nova Jerusalém. Vai entrar olhando no olho de Jesus. Você já pensou um negócio desse? Que coisa! Tudo que Deus fez para a gente poder se salvar. Então aqui no capítulo 12 fala assim, eles o venceram por causa do sangue do Cordeiro, pela palavra do seu testemunho. Opa, o que eu entendo quando eu leio isso aqui, a palavra do seu testemunho? O meu testemunho é importante. Eu tenho que dar o testemunho. Isso fortalece a minha caminhada com Deus. Eu venço por causa do sangue do Cordeiro, mas também por causa da palavra do testemunho. Eu tenho que contar para os outros o que está acontecendo. E não amaram as suas próprias vidas até a morte. Esse é um outro negócio. Aquele que vai estar no céu vai ser uma pessoa que não tem amor a essa vida, não. O Filho de Deus não tem medo de morrer. Você viu o negócio da pandemia? O povo todo apavorado. O Filho de Deus vai, se for morrer, morreu. Qual é o problema? Morrer. Morreu. Ressuscita depois, olha. Morreu, ressuscita. Qual é o problema? Não existe céu. Existe nova terra. Por que esse apavoramento de morrer? Ai, minha nossa, eu vou morrer. Morre, qual é o problema? Pronto, morre e ressuscita. Você não acredita nisso? Esses caras, os apóstolos, os discípulos, eles se enlouqueceram quando viram a ressurreição de Jesus. Quando eles viram a ressurreição de Jesus, acabou o medo deles. Acabou tudo. Ah, vamos matar vocês. Pode matar. Pode matar. Eu vi um que morreu e ressuscitou. Eu vi. Ele apareceu para mim. Eu vi ele morto. Eu vi na cruz. Eu vi furando o lado dele com a lança. Eu vi. E depois eu vi ele aparecendo. E ele mostrando as mãos. E ele mostrando a cicatriz. E dali a pouco ele some. Eu vi. Então, você quer me matar? Você quer falar? Você quer me proibir? Lembra que chamaram lá Pedro e não sei quem? Não, vocês não podem mais falar. E Pedro olhou na cara deles e falou assim, antes se importa obedecer a Deus que aos homens. Você é doido, Pedro, falar isso para eles? Sim, fiquei doido. Pedro ficou doido. Maluco. Ele não sabia mais o que falava. Vão matar você, Pedro. Pode matar. Qual é o problema? Pode matar. Por quê? Porque eu vou ressuscitar. Você tem ressurreição? O que você pode fazer comigo? Não tem o que você pode fazer comigo. A pior coisa que você pode fazer comigo é me matar. Mas se me matar, eu ressuscito. Qual é o problema? E eu estou pensando nisso, né? Eu estou ficando velho, sim. Quer dizer, não pareço, né? Mas eu tô falando para você, né? Não é que pareço, né? Eu tô avisando você. E eu estou pensando assim, está chegando a hora. Né? Tá todo mundo na fila. A fila está andando. Né? Está chegando a hora. Mas qual é o problema? Tá o meu pai lá com 91. Né? Às vezes eu vou lá e falo assim, e aí pai, tudo bem? Ele olha para mim e fala assim, tô durando, né? Mas a gente sabe, né? Um dia ele vai, se o filho não for antes ainda. Pois, a gente sabe. Mas qual é o problema, gente? Qual é o problema? Por que esse apavoramento? Né? Depois a gente vê, por isso, regozijai-vos, ó céus, verso 12, e vós que habitais na terra, ai dos habitantes da terra e do mar, porque o diabo desceu até vós, tendo grande cólera, porque ele sabe que pouco tempo lhe resta. Seu tempo é curto. O tempo do diabo está acabando. O nosso está acabando, mas vai recomeçar. Amém. O dele vai acabar. Vai acabar. Verso 13. Agora, quando o dragão viu que tinha sido jogado para a terra, ele perseguiu a mulher, que tinha dado à luz
a um filho, varão. Mas a mulher foram dadas 2 asas para que ela pudesse voar até o deserto, um lugar onde ela foi sustentada por 1 tempo, 2 tempos e metade de 1 tempo. Onde você encontra essa linguagem? Você encontra lá em Daniel capítulo 4, verso 32, você encontra a palavra tempo em aramaico, que ali no capítulo 4 de Daniel, você sabe que Daniel, ele começa em hebraico, aí ele é quase, uma boa parte dele é em aramaico, e lá no final ele volta a ser hebraico, de novo, né? Nessa parte de Daniel capítulo 4, verso 32, é aramaico. E a palavra tempo também significa anos, em aramaico. Então você tem 1 tempo, 2 tempos e metade de 1 tempo. Se for anos, é quanto? É 1 ano, 2 anos e metade de 1 ano. Quanto que dá isso? 3 anos e meio. Quantos dias tem 3 anos e meio no calendário judaico? No calendário judaico não tem 365, ele tem 360. Tá? Então, 3 anos e meio no calendário judaico, quanto dá? Quem que é bom de matemática? Eu não, eu fugi da escola. 1260. Onde é que você viu 1260 anos? Já agora há pouco a gente tinha visto. 1260 anos. Quando começa os 1260 anos? 538, né, com o decreto de Justiniano, dando supremacia ao bispo de Roma como ele sendo o defensor da fé. Quando é que termina? 1798. A gente considera que 1798 é o início do tempo do fim. Quando que começa o tempo do fim? 1798. Né? Então, ela foi alimentada longe da presença da serpente. E aí, então, verso 15, a serpente arrojou água da sua boca como um rio atrás da mulher, para que a mulher fosse arrebatada pelo rio. Mas a terra ajudou a mulher. Opa, a terra ajudou a mulher. A terra ajudou a mulher. E a terra abriu a sua boca e engoliu o rio que o dragão havia arrojado da sua boca. E o dragão ceirou contra a mulher e foi fazer guerra com os restantes da sua descendência, aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. O que é o testemunho de Jesus? Apocalipse 19:10. Testemunho de Jesus, Apocalipse 19:10 diz: o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Então, o dragão, nós estamos no tempo do fim, está vendo o contexto do tempo do fim? Já acabou os 1200, estamos no final dos 1260 anos, capítulo 12, final do capítulo 11, a gente já localizou 1844. Está tudo girando aí nessa época. Então está dizendo agora que o dragão foi fazer guerra contra os descendentes da mulher. E dá a característica. Qual a característica? Guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus, que é o quê? Espírito de profecia. O retorno do dom profético no tempo do fim, para orientar o povo que vive nessa época do tempo do fim. E que atenção que eu preciso dar para esses escritos. Nunca maior que a atenção que eu dou para a Bíblia, jamais. A Bíblia é a primeira coisa, né? É o nosso rumo, mas logo depois da Bíblia, eu preciso estar lendo esses escritos. Porque essa é a característica do povo de Deus, a quem o dragão vai perseguir. Guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. Bom, nesse finalzinho dessa sessão aqui, eu tenho que me perguntar: tenho guardado os mandamentos do Senhor? Segunda pergunta: qual é o meu relacionamento com o testemunho de Jesus, que é o Espírito de Profecia? Que livro eu estou lendo agora? Que plano você tem? Ou você espera que alguém leia para você e vá lá na sua casa contar para você o que está escrito? Você está vivendo o tempo do fim e você tem uma luz
para orientar você onde você deve pôr o seu pé, agora no tempo do fim, como você deve criar os seus filhos, como você deve viver e tratar o seu corpo, não só para que você tenha mais saúde, mas para que a sua mente esteja clara para entender as coisas que estão acontecendo. As coisas que estão acontecendo. Você tem que entender e interpretar de acordo com... Aí o que Satanás faz? Satanás criou um tipo de estilo de vida que obnubila a mente não consegue entender corretamente as coisas. Né? E Deus então dá uma dieta especial para aqueles que vivem no tempo do fim. Essa dieta nunca foi verdade presente antes. Ela não era verdade presente. Agora, no tempo do fim, ela é verdade presente. Nunca foi verdade presente entrar num navio. Mas um dia, entrar num navio foi verdade presente. E quem rejeitou essa verdade, o que aconteceu? Perdeu a vida. E perdeu a salvação. Rejeitou o convite de Deus. Então, a mensagem de saúde nunca foi verdade presente. Desse jeito que tem agora para o tempo do fim. Mas numa época especial, quando o inimigo volta suas armas de maneira irada, porque sabe que o seu tempo é pouco, Deus fala assim, eu vou dar uma série de instrumentos para o meu povo para prepará-los para essa luta que está vindo, que vai ser terrível. E eu preciso estar atento. Eu preciso estar olhando, eu preciso estar orando, eu preciso estar estudando. E eu preciso dizer assim, esses dias eu estava falando com alguém, e essa pessoa falou assim para mim, estava eu e a Mari, e essa pessoa falou assim, eu estou achando que eu tinha que fazer um pacto com Deus, relacionado a algumas áreas da vida, mas eu estou com medo de fazer o pacto porque eu tenho medo de não cumprir o pacto que eu vou fazer. Ah, pronto, somos humanos. Falei para elas, somos humanos, nós estamos juntos nisso aí. Porque eu tenho medo de não cumprir. Mas é assim mesmo. A gente fala, Jesus fala assim, sem mim, nada você pode fazer. Então quando você vê qual é o caminho certo, vai por ele. E fala assim, Senhor, me ajuda, eu vou dar o primeiro passo nesse caminho. Você lembra quando é que o Mar Vermelho abriu? Quando os sacerdotes deram o primeiro passo. Dá o primeiro passo. Dá o primeiro passo. E fala, eu vou, meu Deus, me ajuda. Paulo fala assim, tudo posso naquele que me fortalece. Bom, se nós tivermos tempo, nós vamos voltar na próxima sessão para estudar o próximo capítulo que chega um pouquinho mais perto da nossa realidade do que nós estamos vivendo hoje. Então, até já.